Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigada. Boa noite a todos. Que Jesus esteja conosco. Bom, primeiro eu vou fazer um convite para vocês. Aliás, gente, só tem 50 convites disponíveis. É da nossa noite da pizza. Nós vamos fazer aqui no mesmo buffet que a gente geralmente faz, aqui virando a Praça Estevão Pernet, Espásio, se eu não me engano. Nós teremos 4 sabores de pizza, entrada de sardela, refrigerantes, o nosso bingo de sempre. Vai ser uma noite mega especial, porque nós teremos música ao vivo, uma banda tocando, então vai ser bem bacana. Só que corram, eu só tenho 50 ingressos. Agora nós precisamos de voluntários para a nossa Casa Caspage, né? Para quem não conhece, é uma casa co-irmã, que fica em Guaianazes. E nós estamos precisando de alguns voluntários. Estamos precisando de dentista, de psicólogo, instrutor de pintura em tecido, costureira e o educador para evangelização infantil. Ela fica em Guaianazes, então, quem tiver interesse, por gentileza, procura na livraria, mas o contato é com o senhor Valdir Menezes. Então, na livraria lá tem todas as informações. Agora nós vamos aos trabalhadores da noite. Leitura do Evangelho, mensagem prece inicial, com o nosso amigo Marcelo Fernandes. As vibrações gerais e dos passes, com a nossa amiga Marisaura Brucanello. As vibrações das águas e prece final, com a nossa amiga Dirlene. E a nossa expositora, a nossa querida amiga Ana Teresa Faceta, que ela vai falar sobre o Evangelho, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, os itens 5 e 6. Uma boa noite para todos e um ótimo trabalho. Tá ótimo. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, itens 5 e 6. Os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos.
Porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea. E que, da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Frequência vibratória. Todas as coisas e todos os seres vivem interligados. Toda ação repercute. Nenhum ato se isola em suas consequências. Vivemos num emaranhado de ideias e sentimentos. O bem se expande em ondas que cobrem distâncias imensas. O mal se propaga com a mesma intensidade com que é praticado. O que acontece a lures te alcança onde estás. Se te transformares num foco de luz, extinguirás a sombra em torno. O reflexo de tudo que te atinge combina com a natureza dos teus sentimentos. Quem não oferece a sintonia para o mal, não entra na frequência vibratória da desarmonia. E assim, vamos fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos ao Mestre Jesus, nos envolvendo em seu infinito amor e misericórdia, agradecendo por estarmos todos aqui reunidos nesta noite, agradecendo também pelo ambiente especialmente preparado para os trabalhos que aqui serão realizados. Pedimos a espiritualidade amiga do Centro Paz e Amor, que inspire e ampare nossa irmã Ana Teresa em sua palestra. Pedimos também que nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus, assim seja. Você vai usar a exposição? Não, é só aquele lá, só um slide. Tem uma leve diferença de altura aqui, né? Dá para perceber algo assim. Obrigada, viu? Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos guie as palavras. Quando Jesus esteve aqui entre nós, na sua tarefa messiânica, onde ele ia para todos os locais divulgando o seu evangelho de amor, mas, acima de tudo, exemplificando esse evangelho, ele nos trouxe a lei principal para que nós possamos caminhar de uma forma harmônica e equilibrada, que é a lei do amor. Quando ele disse assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então não tem outro caminho a não ser trazer esse amor para dentro da nossa vida, do nosso coração. Não é esse amor terreno que a gente conhece, né? Um amor egoísta, um amor de posse. É o amor que transcende, o amor espiritual, onde cada um de nós vai percebendo que nós todos somos irmãos pertencentes à mesma família universal, família espiritual, porque somos todos filhos do mesmo Pai, filhos de Deus. Mas aí Jesus diz: amai os vossos inimigos. E a gente respira fundo e pensa, às vezes é difícil amar até aquele que está, né, dentro de casa, onde a gente tem aquelas dificuldades de relacionamento, e aí a gente perde um pouco, né, o prumo com aqueles que a gente ama, com aqueles que a gente gosta. E quando eles nos contrariam, então, nossa, o mundo acaba. Quantos relacionamentos, sejam sociais, profissionais, familiares, de amizade, se rompem, terminam por conta de uma desavença, por conta de um mal-entendido, por conta de uma discussão. Desavenças essas que continuam além do plano terreno, continuam no plano espiritual. Eu não gosto muito da palavra inimigo, eu prefiro desafeto. Então, alguém que está contrário, adverso às nossas opiniões. Porque cá entre nós que ninguém nos ouça, a gente gosta muito que todo mundo caminhe no mesmo caminho que a gente está trilhando, que tenha o mesmo objetivo, que tenha a mesma opinião, porque é mais fácil. Aí, quando vem aquele contrário, as coisas se modificam. A gente vê muito isso atualmente no planeta como um todo. Mas nós sabemos também que é colocado, né, amar os vossos inimigos, fala muito da maldade. E a gente sabe que a maldade não é um estado permanente. Ela vai se modificando ao longo das reencarnações. Por isso, Deus nos dá essa oportunidade bem-vinda, essa oportunidade bendita, aliás, das reencarnações, do aprendizado, do reajuste, da reconciliação, para que
esses sentimentos que a gente ainda tem, de orgulho, egoísmo, ódio, raiva, tristeza, porque quando há algumas discussões, muitas vezes o ódio aparece de uma forma tão intensa que atravanca toda a nossa caminhada evolutiva. E aí a gente tem as reencarnações para poder aprender e resgatar tudo isso. A maldade não é permanente, então aqueles que ainda têm a maldade dentro do seu coração, vai chegar um momento, no momento dele, cada um tem o seu momento, que esse sentimento vai ser substituído pelo amor. Porque esse é o ensinamento maior do Evangelho, a lei do amor. Onde cada um de nós vai percebendo que, à medida em que o planeta vai evoluindo, nós vamos evoluindo, né? Porque para ele evoluir, nós temos que evoluir. O egoísmo, a tristeza, a depressão, o orgulho, a vaidade, o ódio, a raiva, a mágoa, vai se extinguindo. Hoje, ainda no planeta de provas e expiações que nós estamos, a maldade, ela impera. Mas nós já estamos caminhando para estamos no período de transição planetária, onde o nosso planeta vai se tornar um mundo de regeneração. Aí o amor começa a imperar. A maldade já começa a não ter mais voz. Para que a gente consiga entender um pouquinho, e no Evangelho nos coloca que nós temos inimigos, encarnados e desencarnados. E muitas vezes nós somos inimigos de nós mesmos. Quando nós não nos olhamos, quando não nos cuidamos, quando não olhamos dentro de nós mesmos os nossos sentimentos, tudo aquilo que atrasa a nossa caminhada, quando nós nos boicotamos, não é? As escolhas da vida são nossas, não é do outro. Então a gente precisa fazer uma avaliaçãozinha com relação a isso. Nós vamos trazer para todos nós 2 historinhas reais, de uma forma bem sintética, para pontuar inimigos encarnados e inimigos desencarnados. Dr. Bezerra de Menezes, junto com o professor Eurípides Barçanufo, por 100 anos, elaborou o nosso Paz e Amor na espiritualidade. São os 2 mentores criadores da nossa Casa de Paz e Amor, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, sendo abraçados, acolhidos, buscando conhecimento, buscando o nosso equilíbrio. E o professor Eurípides Barçanufo, ele nasceu no dia 1 de maio de 1880, em Sacramento, Minas Gerais, filho do senhor Mojico e da dona Meca. Então, naquela época, vamos imaginar, não tinha metrô, não tinha ônibus, era a pé ou a cavalo, não tinha celular, né? Não tinham as condições que nós temos hoje. E dentro desse local extremamente humilde, onde nasceu Eurípides, eles passavam por muitas privações materiais. E ele foi o terceiro de 15 filhos. Vamos pensar, 15 filhos mais o pai e a mãe, 17 pessoas dentro de uma casa, de uma família. E ali, realmente, a parte material sofria muito. Vamos pensar, as coisas básicas, alimentação, saúde, roupas, calçados, brinquedos de loja, Eurípides não teve. E desde muito pequenininho, ele ajudava o pai no trabalho material. Chegou a idade dele ir para a escola. Naquela época chamava-se escola primária, hoje é Fundamental 1. Então ele aprende a ler, a escrever, a contar, e a partir desse ensinamento, ele nunca mais larga a companhia dos livros, porque Eurípides tinha um compromisso com a área da educação. Sacramento e os pais de Eurípides, mas a cidade como um todo, eram católicos. Então ele foi educado, ele cresceu dentro da religião católica. A sua mãe tinha um problema muito sério de saúde. Ela tinha ataques nervosos onde a deixavam na cama. E sempre que Eurípides via sua mãezinha naquele estado, ele ficava ao lado dela, ali na cama, até que ela melhorasse. E isso ele fazia com qualquer doente, que ele soubesse que estava na cama, ele ia lá levando a alegria da criança, própria da infância. Então ele faz o Funde 1, o ensino primário, mas ele desejava mais. Ele queria continuar os estudos, mas Sacramento não oferecia. Então, ele teria que ir para uma cidade maior, São Paulo, Rio de Janeiro, para continuar os seus estudos. No que o pai achou a ideia brilhante, concordou. Mas a mãe, quando ficou sabendo que o seu filho iria para um outro local, fora de Sacramento, ela teve uma crise nervosa, ficando acamada. Eurípides, quando viu a sua mãe naquele estado, ele desistiu de sair de Sacramento em busca do seu sonho, que era o curso de medicina, inclusive. E ali ele vai estudando como autodidata, junto ao pai, até que
mais adiante surge, né, o Colégio Miranda, então o estudo começa a ser ampliado ali. Ele se forma professor, ele funda o Colégio Allan Kardec, mas sempre tudo dentro da religião católica. A fundação do colégio veio depois. Ele estudava a Bíblia, porque o padre oferecia para ele, né, a Escritura Sagrada para que ele lesse, para que ele entendesse. Não eram todas as pessoas que tinham acesso ao livro sagrado. Ele tinha, mas ele tinha uma dificuldade muito grande de entender as bem-aventuranças. Enquanto ele crescia, auxiliava as pessoas carentes dentro da comunidade católica, já havia na cidade de Sacramento, na zona rural, na Fazenda Santa Maria, um grupo de parentes dele que eram espíritas, que já trabalhavam dentro de sessões mediúnicas. E quem estava à frente desse grupo era o tio dele, o senhor Mariano, uma figura importantíssima aqui no Brasil dentro da doutrina espírita, pouco falado, o tio de Eurípides. E quando ele ia até a cidade de Sacramento, ele se hospedava na casa de Eurípides, dormia no quarto junto com Eurípides, e certa vez ele levou para ele o livro de Leon Denis depois da morte, deu de presente a Eurípides. Enquanto o senhor Mariano descansava, Eurípides lia aquele livro. Ele leu durante a noite toda, encantado com os ensinamentos, com o conteúdo do livro. E aí ele começou a pesquisar. Enquanto ele tivesse uma dúvida a respeito da doutrina espírita, a respeito dessa espiritualidade, da mediunidade, ele ficou pesquisando. Quando ele não tinha dúvida nenhuma mais a respeito, ele se converteu ao espiritismo. E aí, vou falar uma coisa para vocês, viu? Foi o caos na vida dele, porque ele era taxado de louco, como onde se viu. Ele sair, né, do catolicismo e ir para a doutrina espírita era algo que estava começando naquela época, então taxado de louco por familiares, por amigos, pelo clero, que não aceitava aquela decisão dele. Então ele teve ataques de todos os lados por conta dessa mudança de crença na vida do professor Eurípides. E é onde ele funda depois também o Colégio Allan Kardec, mas falar em detalhes a respeito do apóstolo da caridade, a gente precisaria falar só dele. A vida dele é um exemplo para todos nós, de luta, de amor, de caridade, de atendimento às pessoas necessitadas. E ele desencarna muito jovem, inclusive com 38 anos de idade, na época que teve aqui a epidemia da gripe espanhola. Mas, voltando lá, no momento em que ele vem para a doutrina espírita, ele começa a ser atacado de uma forma meio que velada pelo clero, mas depois de uma forma mais intensa. E é convidado para falar com Eurípides, o reverendo Feliciano Iag. Ele era muito conhecido pelas suas pregações e pelo conhecimento que ele tinha. E o reverendo Feliciano Iag desafia Eurípides para um debate na praça pública. E o reverendo começa esse debate, atacando os espíritas, atacando a doutrina, e a sua fala é todinha de ataque. Ele termina a fala dele, vem Eurípides para falar. Então, antes dele começar, ele eleva o seu pensamento a Deus, a Jesus, ele faz uma prece. Naquele momento em que ele faz uma prece, aquele campo vibratório, né, que foi criado pelo reverendo, se amenizou, se tranquilizou, propiciando que a espiritualidade maior estivesse presente ali, junto a todos que estavam ouvindo. E aí Eurípides colocou tudo o que ele estava sabendo a respeito da doutrina espírita. Terminando essa polêmica, Eurípides vai até o reverendo e o abraça. Então, aqui, rapidamente a respeito dele, nós vemos um inimigo encarnado. Enquanto Eurípides seguia realmente o que toda a cidade praticava, perfeito. A partir do momento em que ele mudou a sua posição, mas ele continuou sendo aquela pessoa que acolhia, que abraçava, que atendia, que fazia caridade. Ele não mudou nesse aspecto, ele só mudou de crença. Então, aí os inimigos encarnados. No caso, aqui nós trouxemos a história do reverendo Feliciano Iag. Nós sabemos que na nossa vida, se a gente perceber, quando nós temos opiniões diferentes, seja pelo assunto que for, muitos relacionamentos terminam. E não terminam de uma forma amigável, não é?
terminam de uma forma a se sentirem de ambas as partes magoados, e aí muitas vezes vem aquilo que nós já comentamos, a raiva, e aí está feito realmente a inimizade que pode perseverar até para o plano espiritual. Porque a gente volta para a casa espiritual do mesmo jeitinho que nós somos aqui. A gente não acorda do outro lado de auréola e de asinha, de anjinho. Não, a gente acorda exatamente como nós somos aqui. Por isso a importância de nós trabalharmos os nossos sentimentos. Então, Eurípides com os inimigos encarnados, porque na literatura espírita não tem nenhum relato de um inimigo desencarnado a Eurípides Barçanufo. Mas aí nós temos aqui Divaldo Pereira Franco, que agora em maio ele completou 97 anos, um menino, não é? O maior e o mais consagrado orador e médiuns da atualidade. Ele está encarnado ainda, onde ele leva, e levou, né, agora eu acredito que ele já não faça mais isso fora do Brasil, para o mundo todo, a doutrina espírita e o evangelho de Jesus. Alguém que trabalha também o evangelho praticando a caridade. E o que é a caridade? É colocar o amor em ação. É olhar a necessidade do outro e se predispor a auxiliar. E ele frequentou, isso eu não sabia, fiquei sabendo agora, a Escola Normal Rural da Feira de Santana, na Bahia. Escola Normal era o nome do curso que formava os professores primários. Funde 1. Hoje ela não existe, vou confessar para vocês que eu fui uma normalista também. Na minha época era curso normal, já não é mais. Então, não tem mais, né? Agora, você também foi, né? Normalistas. E Divaldo também foi. Ele se formou um professor primário em 1943. E ele tem como mentora Joana de Ângeles e mais de 250 obras publicadas de vários espíritos traduzidos em vários idiomas. Então, ele leva, como nós já falamos, a doutrina e o evangelho, não só no Brasil, como fora do Brasil. Mas ele também tem sido o pregador da paz. Então, em praças públicas, em contato realmente com o povo, ele vem conclamando a todos ao combate à violência, mas a partir da autopacificação. Então, ele vai colocando que se nós queremos, e nós queremos, não é, um mundo de paz, o nosso lar em paz, a nossa vizinhança em paz, o nosso emprego material em paz, mas essa paz tem que começar dentro de cada um de nós. Porque nós desejamos a paz no mundo, mas muitas vezes aqui dentro tem um vulcão explodindo. Então a paz começa dentro de cada um de nós. E há mais de 70 anos, ele, em parceria com seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, que já desencarnou, ele fundou a Mansão do Caminho, que é um local onde realmente de assistência social, hoje, né, bem ampliada, com hospital, com escolas, onde ele recolhia crianças. E ele teve mais de 600 crianças passadas ali pela Casa do Caminho e ele adotou legalmente muitas dessas crianças. Hoje já, né, com as suas famílias. Mas Divaldo conta que ele sempre se lembra da presença de uma entidade, de um espírito com vestes de sacerdote romano, muito respeitável, mas com ares adversários. Então, ele tinha aquela fisionomia mais fechada. E Divaldo via essa entidade do lado dele sempre numa atitude de agressividade. E ele sempre prometia para Divaldo que se ele não seguisse as suas diretrizes, quer dizer, as diretrizes desse espírito, que ele ia ficar atrás do Divaldo até destruí-lo. Mas Divaldo, quando começou a ver, ele era muito jovem, então ele não entendia essa questão de mediunidade, essa questão do espírito ali falando com ele. Mas os anos foram se passando e ele começou a trabalhar dentro da doutrina espírita. E aí essa entidade se enfureceu mais ainda com Divaldo. E começou a trazer a Divaldo muitas situações de aflição na vida. Nesse momento em que ele vê esse espírito cada vez mais, ele começou a refletir, que é uma coisa que nós devemos fazer na nossa vida, a responsabilidade da mediunidade. Como se utilizar dessa mediunidade com disciplina, com respeito e com responsabilidade. Continuou trabalhando pela doutrina espírita. Aí teve um episódio, quando ele tinha 19 anos, mais ou menos, ele foi envolvido por esse espírito que, através da hipnose, né,
da mente, mente a mente, no caso, ele estava colocando Divaldo para cometer o suicídio. Ele morava perto do mar e Divaldo não sabia nadar. Então ele começou, plantar aquelas ideias para que ele tirasse a própria vida. Só que o amigo dele, o Nilson, estava sempre atento ali e ficava olhando. Divaldo, ele ouvia aqui na sua cabecinha, e isso é mente a mente, o Espírito falando para ele, poxa, você sofre muito, você tem muitas aflições dessa vida, então tire a sua vida que tudo isso vai passar. Você vai se sentir melhor, mais feliz, vai se encontrar no plano espiritual com pessoas que você ama, que te amem. Então, ele estava induzindo Divaldo a tirar a própria vida, se libertar do corpo físico. E aqui a gente faz uma parte. Na importância de nós termos a certeza na nossa vida, seja em que situação for, de que Deus nos deu a vida. E somente Ele pode nos chamar de volta para o plano espiritual. Então, no momento em que se tira a própria vida, nós estamos deixando de lado a oportunidade bendita que Deus nos deu da reencarnação para que a gente aprenda, para que a gente se reconcilie. Então, a importância de percebermos que, por mais difícil seja a situação, eu vou buscar ajuda. Através da oração, através do Evangelho de Jesus, através de um profissional da área da saúde, através da orientação e do tratamento na casa espírita, mas jamais abreviar a vida. Mas Divaldo estava lá envolvido com a influência daquele espírito, e ele vai até o mar, de madrugada, não tinha ninguém ali, só Divaldo e o mar. Eu confesso para vocês que eu morro de medo, eu fico até imaginando, do mar, eu tenho medo de água, assim, e eu fiquei imaginando a situação. Ele foi, mas o Nilson, amigo dele, estava de olho. Quando ele já estava com a água batendo no rosto, ele despertou. Ele conseguiu quebrar a influência daquele espírito. E aí ele se viu desesperado no mar e começou a pedir socorro. O Nilson, seu amigo, estava em oração, porque ele sabia da força que tem a oração na nossa vida. Ele sabia que somente por essa sintonia com os espíritos de luz, ele conseguiria trazer o seu amigo Divaldo de volta. E realmente, ele foi lá buscar o Divaldo, e quando os dois estavam chegando, já na praia, ele viu aquele espírito rindo e falando, se você não voltar aquilo que nós combinamos anteriormente, eu vou acabar com você. Numa outra oportunidade, ele estava andando à noite pela rua, indo para um curso, onde ele sentiu que alguém o puxava, e quando ele virou, ele recebeu um soco caindo. Aí a pessoa viu. Eu já vi também, tá? Vou ter que abreviar mais ainda. A pessoa olhou para ele e pediu desculpas. Eu me enganei, eu pensei que fosse outra pessoa. E aquele espírito rindo ali do lado. Ele havia realmente influenciado. E outras situações mais envolvendo esse espírito com Divaldo. E aí, em 1960, no dia 13 de janeiro, Divaldo estava em Uberaba, participando de uma sessão mediúnica com Chico Xavier. E esse espírito se manifestou, e ali ele contou. Os dois eram amigos em outra encarnação, e eram padres, eram sacerdotes. E os dois combinaram de voltar para o plano terreno como padres da Igreja Católica. Esse espírito ficou na espiritualidade, e Divaldo reencarnou. Mas Divaldo, ele se voltou para a doutrina espírita. Esse espírito se sentiu traído, enganado no propósito, no acordo que eles haviam feito. Então ele queria que Divaldo largasse o espiritismo e voltasse naquele acordo que os dois fizeram. Isso não aconteceu. Divaldo apelidou esse espírito de Máscara de Ferro, porque ele havia assistido um filme em que o personagem principal usava uma máscara de ferro. Só que a máscara de ferro desse espírito era incandescente, então tinha um fogo ali. E, passados 30 anos, o espírito disse para ele que iria dar uma trégua, porque ele estava vendo o trabalho que ele desempenhava na Mansão do Caminho. Então, que ele ia dar uma trégua para Divaldo, mas ainda querendo que ele voltasse para o acordo dele trabalhar dentro da Igreja Católica. Olha a importância das nossas ações. Através de Divaldo estar praticando a caridade, o Máscara de Ferro falou, agora eu vou te deixar por um tempo em paz. Mas, certo dia, na porta lá da Mansão do Caminho, aparece uma criança muito debilitada, muito fraquinha,
dentro de um cestinho, e não tinha lugar nenhum mais, nenhum espaço pequenininho para colocar aquela criança. E Divaldo começou a pensar, o que eu faço? O que Jesus faria? Automaticamente veio, Jesus receberia essa criança. E ele, mesmo tendo as dificuldades de não ter local nem nada, ele pegou aquela criança e levou para dentro da mansão do caminho. Naquela noite, o Máscara de Ferro se apresentou dizendo o seguinte: agora você me convenceu, porque esta, a quem acaba de receber, é a minha mãe, que reencarnou. Eu tenho que amar a quem vai ajudá-la na sua tarefa de redenção. Ensine-me agora o que fazer para aprender a amar Jesus na visão correta. E se Deus me der a vida, poder retornar e vir ainda receber o afago das suas mãos nesta casa. E a partir daí, o Máscara de Ferro deixa de perseguir Divaldo, passa a ser um colaborador nos trabalhos mediúnicos, trazendo inclusive outros espíritos que, como ele, estavam equivocados ainda. Ele continuou aparecendo para Divaldo, mas agora de uma forma mais amorosa, mais atenciosa, porque ele percebeu realmente que Divaldo, independente da crença que ele estava, naquele momento, ele estava auxiliando as pessoas, ele estava ajudando, ele estava vivenciando o Evangelho de Jesus. Também, de uma forma bem sintética, a história do Máscara de Ferro, que está no livro O Semeador de Estrela, de Sueli Caldas Schubert, está em detalhes. O Homem e a Missão, sobre Eurípides, de Corina Novellino, também fala com mais detalhes, porque não daria para falar tudo que esses dois missionários da doutrina espírita do Evangelho têm nas suas vidas. Mas o que fica para a gente? A importância do Evangelho na nossa vida, a importância dos nossos pensamentos positivos, esperançosos, com alegria de viver, a importância dos sentimentos dentro do nosso coração, a importância de vivenciarmos o amor. É fácil? Não, mas é um passo de cada vez. E a partir daí, através dessas ações, nós vamos ter do nosso lado, tanto encarnados quanto desencarnados, amigos verdadeiros a nos auxiliar na caminhada evolutiva e nós auxiliando também na caminhada evolutiva de outros espíritos. Que Jesus nos abençoe. Fica a dica, leiam esses 2 livros, que vocês vão perceber a intensidade da vida de Divaldo, ainda encarnado, e de Eurípides, o mentor criador da nossa casa, junto de Bezerra. Que eles nos abençoem. Ana Teresa, obrigada por mais uma vez nos lembrar a importância do Evangelho, a importância do amor, a importância da prece, do pensamento positivo, de nos ligar àquilo que nos traz paz, de sermos a paz aonde tanto se necessita. Envolvidos que estamos por essa atmosfera de luz, de paz, de bênçãos, nós vamos nos preparando para os passes, pedindo aos trabalhadores que se coloquem, eles que se prepararam hoje durante todo o dia para este momento do passe. Que a paz de Jesus envolva cada um, trazendo pensamentos positivos, trazendo a cura, o amor, a paz para o seu espírito. E essa luz, ela vai descendo por todo o nosso corpo, ela vai fazendo uma grande limpeza em nossos pensamentos, tirando dos nossos pensamentos todas aquelas mazelas que passamos durante o dia, e que nós tenhamos esta paz durante o nosso sono, e que no desdobrar do sono nós possamos nos ligar ao mais alto, assim recebendo todas as orientações necessárias para o nosso viver e conviver.
Essa luz, ela se espalha por todo o nosso organismo, pelo nosso cérebro, pelos nossos olhos, pela boca, pela garganta, e ela vai descendo pelos ombros, pelos braços, pelos cotovelos, as mãos, aliviando as dores. E ela volta e vai preenchendo todo o nosso tórax. Vai preenchendo o cardíaco, os pulmões, os rins, a bexiga, o estômago, o fígado, o baço, o pâncreas. Ela vai descendo pelo nosso intestino, vai fazendo uma grande limpeza, eliminando os pólipos, as inflamações, até chegar no canal excretor. Esta luz, ela envolve o nosso quadril, aliviando as dores do quadril, e ela vai descendo pelas nossas pernas, pelos joelhos, pelos nossos pés, vai aliviando todas as dores ósseas, musculares, e ela vai voltando para a nossa coluna. Ela vai subindo, alinhando a nossa coluna, vértebra por vértebra. Ela sobe e ela desce, fazendo este realinhamento, colocando todo o nosso corpo físico, os nossos pensamentos em harmonia. E agora que nós tomamos o nosso passe, nós vamos trazendo para o salão aqueles familiares tão necessitados de um passe. Trazemos o familiar difícil, aquele que está adoentado, aquele que está com pensamentos muitas vezes desconectado do bem, aquele que está ligado às vezes nas drogas, nos vícios, aquele que está com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas, aqueles que às vezes nos dão trabalho em casa. Vamos trazendo o familiar desempregado, aquele que está em desarmonia no seu lar. Trazemos genros e noras, trazemos os netos, sobrinhos, os irmãos, todos os nossos familiares, para esse passe, para esta luz que envolve todo o salão. Mas vamos envolver também o nosso prédio, os nossos vizinhos, aqueles que moram em casa, envolvendo todo o seu quarteirão, os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos do trabalho, aqueles que são mais difíceis, os nossos chefes que às vezes não nos entendem, que às vezes trazem para o trabalho toda a sua problemática domiciliar. Vamos envolvendo a todos eles. E agora que a nossa família está reenergizada, vamos envolver todas as escolas, os professores, os diretores, coordenadores, os funcionários, mas principalmente as crianças e os jovens. Que a equipe do Beto, de Anália Franco e de Meimei, possa levar até esses jovens toda a luz, toda a paz, todo o entendimento, toda a calma necessária para que eles possam aprender e apreender todas as palavras boas que são direcionadas a eles. Que os lares de todo o planeta Terra sejam envolvidos nessas bênçãos de luz. Aonde houver um ser humano, que ele possa ser envolvido. E neste momento, Jesus, nós te rogamos por
todos os países que se encontram em guerra. São 14 guerras no planeta Terra. Que todos possam receber neste momento fluidos de paz. Que os governantes responsáveis por esses desentendimentos se vejam neste momento tocados pela luz de Jesus, pela luz do seu mentor, pela luz do mentor do seu país. E vamos neste momento envolvendo o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Que todos os estados possam receber a luz do Divino Mestre, de Ismael, o anjo guardião do Brasil, vibrando pelo Rio Grande do Sul, que ele se recomponha, que o governador receba toda a luz, todo o amparo da espiritualidade, assim como todos os prefeitos e todos os políticos. Que a reconstrução do Rio Grande do Sul seja exemplo para todo o planeta Terra. Agradecendo a essa espiritualidade que aqui está, nós visitamos todos os asilos, todos os abrigos de idosos, todas as casas de repouso, a Fundação Casa, os orfanatos, os hospitais, o Hospital do Câncer de Barretos, o Hospital do Câncer de São Paulo, todos os hospitais que atendem as crianças, todas as UTIs, que nós possamos levar para todos os médicos e enfermeiros, para todos aqueles que trabalham em hospitais, muita luz, muita força e principalmente muito entendimento. Para aqueles doentes que estão em casa, que Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe possa visitar cada um esta noite. Vibrando agora pelo paz e amor, por toda a sua diretoria, por todos os dirigentes de trabalho, por todos os orientadores que atendem o público, por todos os funcionários, pelos trabalhadores de todos os trabalhos de evangelho, vibração e passe, por todos os trabalhadores dos trabalhos de auxílio e fraternidade, que se faça uma corrente de luz, de amor, de paz, de entendimento e principalmente uma corrente de que nós somos mais fortes unidos, vibrando pelas urnas dos encarnados, que todos possam receber da espiritualidade o atendimento necessário e dos desencarnados, que todos tenham o amparo, mesmo aqueles que ainda não despertaram na luz, aqueles que ainda não entenderam o seu desencarne, que todos eles sejam amparados por Jesus. Agradecendo mais uma vez a nossa palestrante, que tão bem nos lembrou que amar ao próximo é a nossa função, a nossa obrigação, a nossa missão nesta reencarnação. Que a paz de Jesus nos envolva, esteja com todos durante toda essa semana, que vocês tenham e que todos nós tenhamos luz, paz, prosperidade, amor e fraternidade para com todos. Que todos tenham uma semana de muita luz com a graça de Deus. Obrigada. E assim, ainda envolvidos nesta vibração intensa, tranquila, serena, vamos para o momento da fluidificação das nossas águas. Vamos mentalizando o vasilhame que trouxemos conosco, aqueles que quem não trouxeram, os que estão em casa, os filtros, as jarras.
Vamos mentalizando toda esta aba dos nossos queridos, daqueles queridos adoecidos que precisam de refazimento, para todas aquelas pessoas. De luz, paz e amor em Jesus.